Para completar, o Vasco encaminhando a venda da sua SAF para Marcos Lamáquia, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora de falar sobre o Vasco da Gama, que encaminhou a venda da SAF para Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, Zé Roberto Lamáquia, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nessa semana houve mais um encontro de Marcos Lamáquia, seus representantes, Pedrinho e os representantes do Vasco. Tudo caminha para que esse acordo seja sacramentado ainda no primeiro semestre de 2026. Dá para dizer que apenas questões burocráticas impedem o anúncio. Operação de 2 bilhões de reais que serão investidos ao longo de 10 anos, ou seja, vão sobrar cerca de 200 milhões de reais para serem investidos por ano. Isso vai garantir ao Lamáquia 90% das ações da SAF vascaína, que incluem percentual do Vasco e também hoje da 777, que acabou sendo assumida pela CAP. Você sabe, a 777 foi à falência. O que falta para que o acordo seja confirmado? A assinatura dos documentos, além das aprovações do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo e dos demais poderes no Vasco. Nada que possa impedir o acordo. Já existe inclusive um pré-contrato com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área. Transferência de atletas, folha de pagamento, infraestrutura no centro de treinamento, fluxo de caixa, além de esportes olímpicos. Só para completar, contar que a negociação está tão avançada que o Marcos Lamáquia já entrou em contato com a agência de fair play financeiro da CBF para tentar acabar com qualquer ruído em relação a uma influência, algum conflito de interesses, porque ele, dono da SAF vascaína, e a enteada dele, Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Scarpa no Vasco, Nicola. Wagner, boa lembrança que você me dá aqui, ó, sobre o Scarpa. O Scarpa tem contrato até dezembro de 27 com o Atlético. E é alguém muito querido pelo torcedor do Atlético, também pelos jornalistas. Mas, cara, entra técnico, sai técnico no Galo, e ele nunca vira titular absoluto, né? Nunca tem a sequência, no máximo um 12º jogador. Isso diz muito sobre o jogador, né? Diz muito sobre o Scarpa, que no momento sem bola dá pouca contribuição, não é aquele cara muito... Ele com a bola é muito bom, mas sem bola ele deixa bastante a desejar. Qual que era a estratégia do Atlético? Tentar investir no Scarpa para ver o que viraria. Diante da dificuldade que o Scarpa tem tido em jogar com o Barba, embora seja só um início de trabalho, o Atlético já topa ouvir o mercado. Tem proposta? Tem interessado? Se aparecer oferta, a ideia do Atlético é recuperar os 5 milhões de euros investidos quando da sua contratação do exterior. Se não der, aí é tentar diminuir o prejuízo, tá? A gente abriu a live com 2 perguntas, né? Uma sobre Lucas Moura na Arábia Saudita e a outra sobre a possibilidade de o Assad ser contratado pelo Galo. Tinha mandado mensagem para uma pessoa do departamento de futebol, a pessoa falou, Nicola, vou ficar te devendo, não tenho muita informação. E aí fui para uma pessoa mais importante na ordem hierárquica do Galo, né? E perguntei, essa especulação forte do Assad é informação furada? A resposta foi assim, ó. A torcida foi convencida de que ele é o novo Almada, jogador jovem de potencial, mas que ainda não está 100% pronto para o nível exigido no futebol brasileiro. Mas, dado a idade, ele pode sim vir a ser um atleta de bom desempenho. A negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então, a chegada dele mais para frente não está descartada, tá? Vale a lembrança de que a contratação de atletas que atuam no exterior a janela para esse tipo de contratação está fechada, desde 3 de março. Os únicos reforços que ainda podem mudar de time, ainda podem ser contratados no Brasil, são reforços que disputaram campeonatos estaduais. Vou citar, por exemplo, o caso do Maceió. Jogadores que vêm do exterior somente a partir da metade do ano, tá? Vamos lá, seguindo com perguntas. Vão mandando as suas questões aí, o que eu não souber, vou repassando para as fontes para tentar explicar para vocês. Everton Cebolinha deve jogar pouco até a janela da metade do ano. É que o atacante, cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, tem sido alvo de especulações de clubes brasileiros. E ele não pode, no Campeonato Nacional, estourar o limite de 12 partidas, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre.
chegou a surgir nas últimas horas a notícia de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Cebolinha. Confesso que ninguém no Cruzeiro me confirmou essa notícia até agora. Cebolinha que tem 5 partidas disputadas no Campeonato Nacional. Dessa maneira, ele só pode entrar em campo em mais 7 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho. Se ele disputar mais do que 12 partidas no Campeonato Brasileiro, a transferência, se acontecer na metade do ano, só vai poder ser realizada para clubes do exterior. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. A ideia de vendê-lo em janeiro não rolou. E diante desse cenário, é grande a chance de o Flamengo não faturar nada ou uma quantia bem pequena, liberando o jogador com 6 meses de antecedência. Só para completar, lembrar que o Cebolinha, nas últimas 3 partidas do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim, em 2 delas ele nem sequer saiu do banco de reservas contra Corinthians e Botafogo. E aí? Everton Cebolinha caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E qual é a verdade que o Renato pediu o Cebolinha para o Pedrinho? Será que rola? Mário, eu tenho muita dúvida sobre como vai funcionar a próxima janela de transferências do Vasco, porque a tendência é de que até lá o Vasco já tenha um novo dono, tá? Eu imagino que até julho o Marcos Lamáquia já esteja respondendo pelo Vasco. E aí mudar radicalmente o status do clube, né? O clube passa a ter muito mais capacidade de investimento, pode sonhar e pensar em jogadores como o Cebolinha. O que eu contei no vídeo da tarde em relação ao atacante do Flamengo é que ele deve ter menos oportunidades, especialmente no Campeonato Brasileiro, para que não estoure o limite de jogos, né? Até 12 jogos você está autorizado a defender outro clube brasileiro. A partir de 13 você não pode mais jogar o Brasileirão por um rival. Hoje o Cebolinha tem 5 jogos e dos últimos 3, sob o comando do Leonardo Jardim, ele nem saiu do banco de reservas em 2 deles. Nicola, você tem notícias da SAF do Vasco, Macarrão? Tá tudo se encaminhando muito bem para que ainda no primeiro semestre desse ano o acordo seja sacramentado. Hoje o Vasco detém 30% das ações da SAF, 31% são da ACAP e outros 39% estão na disputa judicial. A ACAP/777 já concordaram em fazer negócio, tá? Em avançar para venda. O Pedrinho está muito decidido a fazer negócio com o Marcos Lamáquia. Acho que o acordo vai acabar acontecendo. Vale a lembrança de que quando o Pedrinho se candidata à presidência do Vasco, um dos grandes responsáveis por fazer com que o Pedrinho avançasse nessa negociação foi o José Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa e marido da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O Lamáquia tinha algumas intenções em relação ao Pedrinho. Um dos primeiros objetivos era patrocinar o Vasco com a Crefisa. Outra possibilidade era de os name rights do estádio serem comprados pela Crefisa. A repercussão desses 2 movimentos do Lamáquia no Palmeiras foram muito ruins. Até gente do grupo dele falou, cara, não faça isso, você vai se queimar e vai prejudicar sua esposa. O Lamáquia acabou recuando, desistindo momentaneamente, até que surgiu essa possibilidade de ele colocar o filho dele, e é a partir daí que a coisa deu uma bela avançada, tá? Nicola, até onde acha que esse Vasco pode chegar com o Renato? O início é absolutamente positivo. Estava ouvindo de um técnico de futebol, ele pediu anonimato, por isso não vou identificá-lo, mas ele disse que essa combinação sai Fernando Diniz e chega Renato Gaúcho é muito boa. Porque o Fernando Diniz tem vários problemas, mas ele consegue fazer com que os seus times sejam minimamente organizados. O problema é que ele acaba extrapolando nas relações, cobra demais, perde o controle, se excede e, cara, os jogadores começam a largar o Fernando Diniz. Mas ele faz os caras evoluírem, ele consegue aplicar modelos de jogo, enfim. E aí você traz o Renato Gaúcho, que está longe de ser um expert em tática, mas é um mestre na comunicação, na gestão de pessoas. E o que ele faz? Ele aglutina, ele traz as pessoas para próximo, dá carinho, diminui intensidade de treino. Para um time que já é minimamente organizado, é espetacular. Esse trabalho se sustenta com menos intensidade de treino, com menos cobrança. A médio e longo prazo, a tendência é que não. Mas para o início vai muito bem. O Vasco tem 11 pontos no Brasileiro, 10 foram conquistados pelo Renato e só com jogo difícil. Cruzeiro fora de casa, Palmeiras em casa, Fluminense, Clássico do Rio, enfim. O Vasco do Renato até aqui vai muito bem, obrigado, né? Solari pode ser jogador do Vasco? Especulação que surgiu nos últimos dias na imprensa argentina dá conta de que o atacante, que pertence ao Racing, interessa ao Cruz Maltino para metade do ano.
Solari, que já esteve na pauta do Corinthians no início dessa temporada, Timão chegou a fazer uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. Na oportunidade, ofereceu a opção de compra seria de 2,5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Hoje o Solari está avaliado em 3,5 milhões de euros. E o Racing tem batido na tecla de que está completamente descartada a possibilidade de um empréstimo. Ou ele sai em definitivo, ou não há negócio. A tendência é que exista a necessidade de um investimento de algo na casa de 4 a 5 milhões de euros para comprá-lo. Desde que chegou ao Racing no início da temporada passada, o Solari soma 87 jogos, 14 gols e 12 assistências. Para agora essa possibilidade inexiste de ele virar reforço do Vasco, até porque a janela de transferências para atletas internacionais está fechada. Ela só reabre na metade do ano e há muita coisa para acontecer no Vasco daqui até julho, em especial a venda da SAF Cruz Maltina, que tem negociações avançadas com Marcos Lamaque. E aí, se o Vasco já estiver sob nova direção, a gente precisa entender quais serão os próximos passos do filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Minha família, mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo. Então um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Vamos contigo. Um abraço, porque é muito importante. Tchau. Fui.